Olá, o Vitrine do Giba está hoje com um personagem excepcional, um cara genial, um cara que entende tudo, mas tudo mesmo, do Clube da Esquina. Ele entende muito de Milton Nascimento, de toda daquela minerada legal dos anos 70 e os anos 80 e que permanece na música, na MPB até hoje. Ele tem trabalhos muito bons, trabalhos acadêmicos e em breve, muito breve, lançará um livro sobre o Clube da Esquina. Emerson Ike Coan. Olá, estamos aqui no Vitrine do Giba, gravando esse programa. Estou muito grato a ele pela visibilidade, pela oportunidade de expor pesquisa, de conversar sobre aquilo que gosto, o Clube da Esquina, sobre música, e mostrar alguma coisa que eu tenho aqui em casa, os discos do Milton, alguns discos de outros mineiros participantes do que se chama Clube da Esquina, né? E eu estou aqui mostrando para ele alguns LPs de integrantes dos álbuns Clube da Esquina, que são discos que não saíram em CD e que eu guardo com muito carinho aqui. Eu ouço o LP, então eu tenho com muito carinho esses discos aqui. Legal, vamos mostrar um pouquinho essas raridades pra gente, Emerson. Tem uns discos aqui do pessoal do Clube da Esquina que eu gosto muito e não foram relançados em CD. Como, por exemplo, esse aqui do Beto Guedes e Danilo Caymmi, e Novelli e Toninho Horta. É um disco muito importante para a discografia de quem gosta de Clube da Esquina. Tem discos também do Tavinho Moura, que eu gosto muito e que eu saiba não saíram em CD. Esse aqui, Como Vai Minha Aldeia, é um disco muito legal, muito importante. Tem Calis Bento, Como Vai Minha Aldeia, Cruzada, nas versões do próprio Tavinho Moura. Esse outro aqui do Tavinho Moura também é muito bacana, que tem Cabaré Mineiro. Que eu sei não tem, até onde sei não tem versão em CD. Esse Engenho Trapizonga é um disco que eu gosto muito. Foi um dos primeiros que eu ouvi do Tavinho Moura em disco solo. Estou com um plástico tão justo aqui. Eu guardo tudo em plástico para proteger. Eu gosto muito desse disco aqui. Também não sei se saiu em CD e tem a versão dele de Paixão e Fé, entre outras músicas legais. Aqui também tem um disco do Tavito. Eu acho que esse aqui já saiu em CD, mas eu mantenho aqui na minha coleção o disco do Tavito, número 2. Tem alguns outros discos aqui. Esse autor, ele é Marcelo Alckmin, ele compôs músicas com Flávio Venturini. Pode-se dizer que seja do universo Clube da Esquina. Esse disco é muito bonito. Aí tem uns discos pop da época do Luiz Guedes e Thomas Roth. Luiz Guedes é primo do Beto Guedes. Tem uns 2 discos deles aqui. Eu mantenho em vinil alguns discos que eu acho bacana por causa da arte, da capa, como esse aqui do Beto Guedes, Sol de Primavera. É um disco muito legal, tem capa dupla. Eu acho isso muito bem feito e não dá para reproduzir em CD essa dimensão. Isso é próprio de colecionador de LP. Olá, eu estou aqui no Vitrine do Giba para conversar com vocês sobre o Clube da Esquina, a minha paixão pela música, por esse estilo musical, e também falar um pouco da minha pesquisa que desenvolvo no grupo de pesquisa Comunicação e Sociedade do Espetáculo na Faculdade Casper Libero. Pesquisa essa que tem no grupo coordenação do professor Cláudio Novaes Pinto Coelho. Na minha pesquisa, intitulada Clube da Esquina, Música e Consciência Histórica do Brasil, eu examino a produção cultural de Milton Nascimento de 1972 a 1978, significa dizer que abrange o álbum Clube da Esquina de 1972 ao álbum Clube da Esquina 2 de 1978, passando pelo álbum Milagre dos Peixes, pelo Minas
pelos Gerais. Essa pesquisa busca mostrar a atualidade das canções do Clube da Esquina quanto às letras, no que tange à crítica ao regime militar nesse período, e também procura mostrar o quão inovador foi a produção musical desses integrantes, desses artistas nesse período. O Clube da Esquina é uma denominação dada então à reunião de artistas e sua produção cultural em torno do compositor e cantor Milton Nascimento. Ele ganhou essa denominação quase que como um movimento estético em razão da mídia, mas na verdade ele não foi um movimento propriamente estético, um movimento cultural, como foi a Tropicália, um manifesto, um panfleto, uma proposta estética. O Clube da Esquina ele foi acontecendo a partir da nomenclatura ser colocada em nome de disco, como eu falei, o Clube da Esquina de 72, o Clube da Esquina 2 de 78, nome de músicas, a Clube da Esquina foi gravada por Milton Nascimento em 1970 no álbum Milton, e a Clube da Esquina 2 com letra, porque é uma versão instrumental no álbum Clube da Esquina 1, gravada por Lô Borges no álbum Via Láctea em 1979. O clube que se refere aí da esquina é, na verdade, a esquina entre as ruas Paraisópolis e Divinópolis, no bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde o garoto Lô Borges se reunia com a garotada do futebol para prosear, tocar violão, e assim designado por ele, quando a mãe perguntava onde ele estava, ele dizia: estou lá no Clube da Esquina. E também ficou marcante então pela mídia, porque quando do lançamento do álbum Clube da Esquina 2 e a dissolução dos artistas, cada qual foi considerado como ex-integrante do Clube da Esquina. A minha pesquisa, então, como eu disse, ela procura avaliar os álbuns e as canções do Clube da Esquina de 72 e 78, período da ditadura militar, num primeiro momento de 72 a 74, nos anos de chumbo, então mostrar os discos e a relevância desses discos nesse período de anos de chumbo, e depois a evolução da história, da abertura política, da distensão, entre aspas, né? Porque crimes explícitos ainda foram praticados pela ditadura, e a importância então de um inventário que os próprios letristas e músicos do Clube da Esquina o fizeram em 1978. E eu começo então com o álbum Clube da Esquina, assim designado, sem nomenclatura na capa, sem nome de artistas. Foi arrojado a seu tempo fazer isso, e arrojado também por ser um disco duplo. Aqui está a capa dupla, ela abre aqui com o mosaico, que se tornou uma característica da produção do Clube da Esquina em termos de fotografia, para integrar não só os artistas que participam do álbum, mas também todas aquelas pessoas que estavam na rua ou circulavam pelo estúdio como pessoas comuns. Então a integração da vida e da arte. E este álbum ele só era reconhecido como álbum de Milton Nascimento e do garoto Lô Borges, estreante Lô Borges, e chamado Clube da Esquina, salvo virar na contracapa. Essa capa aqui é uma capa icônica, ela possui os dois garotos sentados, e que fazem referência a, muitos entendiam assim, a Milton e Lô Borges, né? Mas não são Milton e Lô Borges, na verdade são dois senhores hoje, Tonho e Cacau, foram encontrados
pela diligência do pessoal do jornal Estado de Minas em 2012, e eles estão reproduzidos aqui numa beira de estrada bem mineira, e um fundo aqui com arame farpado fazendo alusão aos rigores da ditadura militar, né? E esse é um disco muito especial. Ele é um disco que é um clássico da música popular brasileira, tanto no que diz respeito ao seu modo de produção e execução, quanto ao conteúdo das letras, que são, ainda que metaforicamente, de protesto à ditadura militar. Se você pegar o disco, ele tem músicas que são verdadeiros clássicos da MPB, como Tudo Que Você Podia Ser, Cais, O Trem Azul, Nuvem Cigana, Cravo e Canela, Um Girassol da Cor de Seu Cabelo, São Vicente, Um Gosto de Sol, Nada Será Como Antes. Nada Será Como Antes é uma música muito importante, porque ela foi um verdadeiro libelo contra a ditadura militar, porque trata dos exilados políticos, incluindo aí o irmão de Ronaldo Bastos, que é o autor da letra. Então toda a expectativa em relação aos exilados, ela traz essa situação. E fala daquela metáfora do dia que virá, que era a metáfora principal para driblar a censura no início da década de 70. Esse disco foi lançado no período dos anos de chumbo, 1972. Os anos de chumbo são de 1969, após o AI-5, a 1974, período de governo do general Emílio Garrastazu Médici. O disco que vem em sequência, de 1973, é um disco muito importante na carreira de Milton Nascimento, porque a partir da censura que já acontecia no álbum Clube da Esquina, mas que aconteceu aqui de uma maneira gritante, com 3 músicas censuradas, com cortes nas letras praticamente na íntegra em 2 delas e totalmente numa das músicas, considerando que 5 músicas seriam cantadas só com melodia, esse álbum tem uma feição instrumental e uma utilização da voz do Milton Nascimento como um instrumento musical. É o disco Milagre dos Peixes. Ele sofreu com a censura e fez com que Milton Nascimento botasse na voz tudo que não pôde botar nas músicas com letra. E ele é um contraponto, no meu entender, na minha avaliação, ao milagre econômico, o milagre brasileiro, que também se desenvolvia nesse período dos anos de chumbo, de 1969 a 1974. Esta capa é uma capa que tem uma produção gráfica maravilhosa. Ela abre em 3 dobraduras e forma aqui na capa uma mão circundando um bebê, revelando a noção de renovação, renascimento, de milagre dos peixes propriamente, né? E depois, na parte interna, ela mostra o Milton Nascimento vestido de marinheiro quando criança. Mais uma vez mostrando a renovação, essa ideia da multiplicação dos peixes que fica implícita, né? E esse álbum ele é composto por um LP e um compacto, uma situação também que não era comum na época. E o mais curioso, veja só, ele foi censurado, teve 3 músicas cortadas. Só que teve uma situação interessante, ele é acompanhado de uns encartes coloridos, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, um invólucro aqui roxo, e ele faz o seguinte: nas músicas que foram censuradas, ele preserva música de
letra D, como aqui. Música de Milton Nascimento, letra de Rui Guerra e Milton Nascimento. E depois os músicos que tocam. Essa ficha técnica é muito completa, era algo raro na música popular na época. Aqui também, hoje é dia de Del Rey, Milton Nascimento, Márcio Borges. Escravos de Jó, Milton Nascimento, letra D, Fernando Brant. Foi uma forma de dizer, olha, as músicas tinham letra, mas nós não pudemos cantá-la. E Milton não quis que se fizesse retoques. Ele disse que ia botar na voz tudo que não pôde botar na letra. E o disco é de uma interpretação, uma densidade interpretativa e sonora fantástica. Tá? Eu ressaltaria aí uma música que foi inspirada na Suíte dos Pescadores, de Dorival Caymmi, que participaria se a música não tivesse sido censurada, que é Hoje é Dia de El Rey, em que Milton e Cirlan, um cantor ligado ao Clube da Esquina, fazem um contraponto entre pai e filho, e na hora do filho a voz é mais grave, na hora do pai, aliás, a voz é mais grave, na hora do filho a voz é mais aguda, depois há uma reunião dessas vozes com coro. É um espetáculo de beleza através de vozes, tá? E de influência de estilos também. O disco seguinte ao Milagre dos Peixes é o disco Minas. Esse disco é de 1975. Por que esse salto? Porque entre Milagre dos Peixes e esse disco houve a gravação do disco ao vivo Milagre dos Peixes ao vivo. Mas na minha pesquisa eu vou direto para o Minas, e esse Minas tem essa capa que é uma capa prateada e expõe o rosto de Milton enquadrado, e aí isso tem em conta a negritude mesmo, a exaltação do negro. É uma capa belíssima, belíssima nesse enquadramento. O nome do disco Minas são as iniciais do nome de Milton Nascimento, Milton, de Nascimento, por causa de um menino chamado Rúbio, que assim identificou, e o Milton Nascimento o agradece por isso, o homenageia por isso. É um disco clássico também, e que eu considero um disco em que Milton Nascimento reúne os ingredientes, quer na parte sonora, quer na parte de letra, e os letristas na parte de letra, daquilo que foi feito em Clube da Esquina e Milagre dos Peixes. É um disco muito rico, musicalmente falando, e que conserva em suas letras a forma de protesto. Eu destacaria aqui a música Fé Cega e Faca Molada, que está o LP com o selo, com a capa do disco. Fé Cega e Faca Molada, que é uma continuação de Nada Será Como Antes, escrita por Ronaldo Bastos, em que a metáfora do dia que virá já não é empregada, mas sim, dado o período político de 1975, de uma ruptura já no aqui e agora. Fé Cega, Faca Molada. Eu também destacaria aqui uma música muito importante de acusação à corrupção na ditadura militar, que é Saudades dos Aviões da Pané, em que o letrista se reporta a essa companhia aérea, que foi extinta pela ditadura militar, e que no livro que eu estou desenvolvendo eu coloco a situação de corrupção que envolveu o fechamento dessa empresa aérea. Tá? O disco tem Ponta de Areia também, que acusa o fechamento da estrada de ferro de Minas, a Bahia, também por força da indústria automobilística. É um disco muito importante. Se tivesse que escolher um disco para mostrar o que é Milton Nascimento, seria esse. Em sequência ao Minas, há o disco Gerais, chamado Gerais na forma arcaica.
Ele seria um complemento de Minas, pelo nome, Minas Gerais? Eu sustento que em parte sim. Não só pela nomenclatura, mas pelo fato de a primeira música Fazenda ser, no seu início, o acorde final de simples do disco Minas. Tem uma relação de complementaridade aí. No aspecto sonoro, é um contraponto ao disco anterior. Esse disco aqui é um disco que exalta as riquezas da música interiorana, mineira, e também traz aqui a música latino-americana, com a participação de Mercedes Sosa em Volver às Los 17. E já é um disco que amplia a participação de Milton Nascimento, a MPB, com a reunião do pessoal do Chico Buarque na composição e na música. Essa capa aqui é curiosa porque esse desenho, que eu estou até com a camiseta, das montanhas, o sol e o trenzinho, foi desenhada pelo próprio Milton. E aqui dentro tem uma foto do show realizado na Universidade de São Paulo. Milton fazia muitos shows e lotava shows nessa época, principalmente ao público universitário. E desse disco aqui eu destacaria duas músicas de conteúdo crítico, que é Menino, música homenagem ao Edson Luiz, que morreu com um tiro no coração no calabouço do Rio de Janeiro em 1968. Era um menino de 18 anos, não participava de movimento estudantil, estava lá apenas fazendo sua refeição num ambiente público. E aqui eles exaltam esse menino, essa situação, e também chama atenção para O Que Será, na versão A Flor da Pele, O Que Será de Chico Buarque. Ela tem é um momento de catarse, ela traz uma beleza na sua musicalidade, na sua letra, que eu analiso no livro de forma individual e que eu acho muito importante para retratar o período da ditadura militar. Esse disco é de 1976. Para sustentar essa complementaridade, eu utilizo esse disco aqui, que é um disco raro. É uma versão que reúne o disco Minas e o disco Gerais. Minas Gerais, uma capa prateada. Este álbum contém os LPs Minas e Gerais, gravados em agosto de 75 e novembro de 76. É interessante sair isso assim, e sair com os encartes de ambos os discos, Minas e Gerais. Eu achei curioso isso, para sustentar a tal da complementaridade. E chegamos ao álbum Clube da Esquina 2, de Milton Nascimento. Ele traz na capa essas crianças, meninos e meninas, debruçadas num muro para ver algo que está se passando importante, ou que chame a atenção, e ele exalta a informalidade e a amizade, né? Tirada de um cartão postal que Ronaldo Bastos recebeu. Ele também traz no seu centro, na sua capa interna, o mosaico, na integração vida e arte, gente simples, gente comum e artistas, como no primeiro clube. Tem essas intertextualidades com o primeiro disco. Também é um disco duplo, tem músicas de diversos compositores, estende a relação para os compositores cariocas, e participação de integrantes que se tornariam notáveis como ex-integrantes do Clube da Esquina, como Flávio Venturini, Vermelho, Murilo Antunes. É um disco que retrata o final da década de 70. Então é um disco que funciona como um inventário em certas músicas. É um disco importante. Ele tem a música Credo, que é a música que se reporta aos movimentos estudantis de 1968 e também no final da década de 60 aqui no Brasil.
e vê o retorno desses movimentos no final da década de 70 e convoca os estudantes, então, ao movimento, ao povo, a ir às ruas para protestar. E também tem uma música que é muito conhecida e muito importante, que é a música O Que Será, o que foi feito de Vera, e o que foi feito de Vera, com V maiúsculo, Brasil, Vera Cruz, que tem a primeira parte cantada por Elis Regina, e que escritas numa primeira parte por Fernando Brant, na segunda por Márcio Borges, que falam exatamente do que aquela geração fez e o que está acontecendo no presente momento, numa ditadura que está se mostrando aberta para a democratização, mas ainda assim há alguns atos arbitrários, mas já tem o movimento sindical, estudantil, os movimentos pela anistia. É um período histórico muito importante a ser retratado, e esse disco também funciona como um padrão de música e consciência histórica do Brasil. Então foram esses os discos que eu cuidei na minha pesquisa por interpretação das suas canções, e o que eu tento enfatizar ali na pesquisa e o que eu deixo de mensagem para hoje é que sobre a atualidade das canções críticas à ditadura militar em relação ao Clube da Esquina. Vivemos um período pretensamente pode ser escuro, de noite, pela louvação e pelas homenagens à ditadura militar, mas que temos formas de ressignificação, de recuperação, de rememoração, de formas de protesto, de resistência à ditadura militar nos dias de hoje. Então, convido a todos que ouçam as obras do Clube da Esquina, prestem atenção em suas letras e se posicionem hoje de uma maneira reflexiva e resistente àquilo que possa ser visto como arbitrário e contrário aos direitos humanos. Obrigado. Eu tenho também discos de integrantes. Eu tenho discos do Toninho Horta, que eu não sei se saíram em CD. Aqui no Brasil eu acho que não. Se saiu nos Estados Unidos, no Japão. Esse disco é muito bonito, Diamond Land, que quer dizer diamantino. Tenho esse outro do Toninho Horta, que eu também não sei se saiu em CD. Aqui no Brasil não deve ter saído. É o Moonstone. É muito legal esse disco. Tem uma versão para The Eternal Youth para Manuel Waldaz, instrumental, é muito bonita. Tem os discos do Túlio Mourão, que participou também da fase com Milton Nascimento, tocou teclado. Ele participou de uma determinada fase dos Mutantes. Esse disco aqui da MPB-C é um disco raro. Eu tenho dele ainda o Jazz Mineiro, é um disco muito bonito, Túlio Mourão. Eu tenho alguns discos do Wagner Tiso, como esse aqui, Assim Seja. Eu não sei. Isso aqui tá difícil. Eu não sei se esse disco saiu em CD. Não sei se está batendo o reflexo do plástico, tá muito justo. Tá bom. Esse disco aqui eu não sei se saiu em CD. É um disco muito bom. Tem as influências do Wagner Tiso de música erudita. É um discão dele. Tem esse disco aqui, Coração de Estudante, já é na fase posterior ao lançamento da música com letra. É um disco dos anos 80, tem uma sonoridade própria dos anos 80, e é um disco que tem participação do Toninho Horta, Lô Borges, Beto Guedes e Milton Nascimento. Eles cantam a música Clube da Esquina. Ficou muito bonito esse encontro deles aqui. E depois... Você tem um do Nelson Ângelo, né? Ah, sim. Antes eu vou mostrar esse relançamento. Tá com o plástico ainda original, do Lô Borges, o disco do tênis. É um clássico. É um clássico. Esse tem muita coisa boa.
E eu tenho um disco que é legal também, relacionado ao Clube da Esquina, que é o disco do Nelson Ângelo com a Joyce. Foi recentemente relançado. Muito legal. Esse disco é muito bom. Né? É muito bom. Acho que por enquanto é isso.